Senhoras e senhores, finalmente recomeçou o Brasileirão e começou como? Bem demais para... Assim, sem clubismo. Mas o Matheus Cocão já superou o Andrés Iniesta, não já? Sem clubismo. Vamos falar disso aqui, pessoal. O negócio é o seguinte, o Vasco hoje, para a primeira partida desse novo Brasileirão, veio com esse time aqui em campo e com essa camisa. Eu destaco aqui a camisa, porque daqui a pouco a gente vai falar dela. A nova camisa do Vasco, eu ainda não tenho. Estou aqui com o uniforme 2, mas esse aqui é um eu não tenho. Se alguém quiser me dar aí, tô agradecendo. Enfim, na escalação a gente tem muita, mas muita surpresa. Primeiro, a ausência do Payet, que não é por opção técnica. O Payet, infelizmente, está machucado. Se o mundo fosse um lugar bom, o Payet, o Paulinho Paula, o Jair, nenhum desses estaria lesionado. Mas o mundo não é um morango, existem coisas horrorosas e dentre elas a lesão desses três. E aí, cara, a gente abre brecha aqui para novidades. Primeiro, Esforça no time titular. Este aí que é de fato não, mas é meio que uma surpresinha. Ele já jogou alguns jogos titulares, mas não todos, mas aparece aqui o Esforça no time titular e principalmente Rossi e David no time titular. Aqui é muito louco porque assim, Rossi e David são dois jogadores que o Rossi fez uma excelente partida no passado contra o Fluminense, deixou o Marcelo no chão, acabou com o Fluminense naquele jogo, mas depois disso, o fato é que o Rossi não fez lá grandes partidas, tá ligado? O David, o DVD, é o tipo de jogador que hoje contribuiu bastante, inclusive, mas na maior parte das vezes, ele faz o querer não ter nascido, mas hoje entra em campo com os dois de titular. Como é que eles foram? A gente já fala. Tirando isso, tem Medel e Léo Pelé, o que mostra que o João Vitor, que custou aproximadamente 40 milhões de reais, não está no time titular do Vasco da Gama, vai entender. Parte do motivo dele não estar no time titular é porque, graças a Deus, o Ramon desistiu daquele bagulho de 3 zagueiros. No Campeonato Carioca isso foi tentado. No começo até deu certo, o Vasco fez alguns bons jogos com essa tática, para ser justo aqui, mas parou de dar certo e o Vasco estava insistindo, o Ramon estava insistindo nisso. Agora ele desiste dessa ideia, é 2 lateral normal, 2 zagueiros e só. Não tem essa de lateral que na verdade é ala e aí tem não, é normal, sabe? 2 zagueiros, 2 lateral normal. E por isso ele opta por colocar o João Vitor no banco, preferindo o Léo Pelé. O Medel eu acho muito difícil de ir pro banco. O Medel ele fez um final de campeonato carioca meio ruim, meio abaixo, mas mesmo assim, para colocar o Medel no banco vai precisar de alguma coisa muito grande acontecer. Agora, se eu concordo com isso ou não, aí já é outra conversa. Enfim, Léo Pelé é escolhido no lugar do João Vitor e antes da bola rolar, a gente tem que falar dela, a nova camisa em homenagem ao Roberto Dinamite, que agora ganha nome. O Roberto Dinamite é também agora, além do ídolo do Vasco, o nome do prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, pra molecada que talvez que me segue aqui, e como eu disse, molecada mais nova, nem eu consegui ver Roberto Dinamite por causa de idade, então quem dirá que é mais novo, mas o Roberto Dinamite é historicamente o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Então é por isso que agora o artilheiro vai ganhar o prêmio Roberto Dinamite. E aqui, esse pra quem não sabe, é o filho dele, é o filho do próprio Roberto, aqui com a camisa que eu particularmente achei muito bonita. É claro que assim, sem patrocínio nenhum, acaba ficando mais bonita, daqui a pouco vai parecer que esse monte de patrocínio fica feia, mas pra gente que compra a camisa, pra gente que é torcedor, vem sem nada. Então assim, muito bonito, novamente. Se alguém quiser, tá ligado? Mandar uma pra nós aí, tamo agradecendo. Enfim, pessoal, vamos falar de futebol, que é pra isso que estamos aqui. Como é que começa o jogo? Com o Rossi fazendo cagada. 15 minutos de jogo, pênalti pro Vasco, que seria anulado logo depois, porque assim, aqui você vê que não tem nada para se ver. O Rossi, obviamente e claramente cavou, e pra quem não viu, ou pra quem quer rever, tá aqui o lance, olha só. Ele puxa a bola de lado, o zagueiro não faz nada com ele, ele, opa, cai, ele totalmente se joga, e aqui, cara, é muito louco, porque assim, essa aqui era a jogada que ele tinha nos pés. Eu ia falar nas mãos, mas isso aqui não é basquete, isso aqui é futebol, então é nos pés. Ele tinha uma jogada meio que clara com o goleiro, meio que cara a cara com o goleiro, e ele opta por dar um cortinho pra dentro e forçar um pênalti, que até chegou a ser marcado, mas foi anulado. E assim, é uma forçação, é uma cavada de pênalti tão descarada que ele chega a tomar cartão amarelo. E isso aqui me dá muita raiva. Assim, eu sei que ninguém no Vasco ali é craque absurdo, tá ligado? Mas também você não precisa ter um QI negativo. Você hoje, no mundo que existe VAR, você fazer essas cavadas de pênalti que são tão grotescas a ponto de gerar cartão amarelo, isso me dá vergonha alheia. E foi o que o Rossi fez aqui, mas logo depois ele vai começar a crescer na partida, ele começa a contribuir, mas isso aqui me incomoda bastante. Você abrir mão de uma jogada que você poderia, sabe, tentar alguma coisa no
no mínimo, ganhar um escanteio, no mínimo, se não fazer um gol, mas na verdade você opta por tentar fazer um pênalti, por tentar cavar um pênalti, e você termina tomando um cartão amarelo, porque todo mundo viu que você cavou. E aí, nesse momento aqui, o Vasco, como sempre, pioneiro, o Vasco, pelo menos que eu vi, ontem não teve nada, hoje tem pela primeira vez a parada do juiz ir no meio de campo e anunciar para todo mundo do estádio o que aconteceu, mais uma vez, o Vasco sendo o primeiro a fazer alguma coisa no futebol brasileiro. Assim, parece que não ecoou pelo estádio de São Januário, mas a gente na transmissão conseguiu ouvir de um juiz que apitou muito mal. Mas eu vou guardar porque tem erro dele daqui a pouco, eu não lembro o nome do juiz, mas eu sei que ele é ruim. Enfim, aqui deu mole o Rossi, pelo menos é o que eu acho, realmente não foi absolutamente nada, ninguém viu pênalti nesse lance, nem o mais dos clubistas veria pênalti aqui. Na sequência, gol do Vasco, gol do David, que até dá título a esse vídeo aqui. Cara, assim, como eu disse no começo do vídeo, um jogador que às vezes dá vontade de não ter nascido quando ele tá em campo, mas hoje o velho, o homem, o Ramon falou, ele que é titular, e ele vai lá e faz isto aqui, ó. Deixa eu até puxar minha canetinha da sabedoria aqui, ó. Opa, e caralho, o que eu cliquei aqui? E merda. Vamos perder o lance, enfim. Nossa, cliquei em alguma coisa errada aqui, mas o David puxa e faz o gol. Desculpa ali pela imagem que faltou, tá aqui a comemoração dele. Enfim, perdão aí pela falta da imagem. O David faz um belo gol. O David faz um gol bonito, ele puxa a bola, querendo ou não, ele conta com a sorte, porque se não fosse o desvio, provavelmente o goleiro defenderia. Mas mesmo assim, o David hoje, eu acho que ficou mais evidente a parada do corpo dele, ele é muito forte, né? E ele consegue às vezes até ser meio rápido com isso. Mas sim, é um jogador meio burrinho, ele tava errando bastante antes do gol, tá ligado? Assim como o Rossi também tava errando, só que assim, falando de David e falando de Rossi, este aqui fez o gol e o lance surge de uma bola que sai dos pés do Rossi. O Rossi chuta na área, chuta no gol, o goleiro, sei lá, entrega de uma forma meio boba, tá ligado? O goleiro dá mole e aí no rebote o David faz o gol. Infelizmente fiquei faltando aqui mostrar pra vocês o gol, mas aqui, importante, é um jogador que, como eu falei, me faz raiva, me dá um pouco de agonia imaginar que esse cara é o titular do Vasco, mas assim, daqui a pouco o Payet tá voltando, vamos ver. O Adson, que foi contratado para teoricamente ser o titular, ele entra no finalzinho do jogo, ele, claro, é meio difícil você cobrar de um jogador que jogue no ritmo, um cara que só entrou no final e que não tá no ritmo do jogo, mas entra mal, entra esquisito. O Vasco no final do jogo, ele perde várias chances de matar, mas não mata, fica errando. O David não, o David aqui faz, importante. O Vasco, assim, no primeiro tempo, tudo que tentava dava certo, tudo que tentava virava gol, e este aqui foi o primeiro. Comemora o David, que já superou o Lionel Messi no auge, mas assim, com facilidade. Dito isso, na próxima rodada eu tô até vendo esse cara me fazer raiva. Enfim, na sequência, gol do Matheus Cocão, se eu não me engano, o primeiro dele. E aí, que felicidade, né? Assim, pra ser bem sincero, posso me criticar aqui. Ano passado, naquela época de Maurício Barbieri, que o Vasco tava de mal a pior, eu cheguei a falar aqui em determinados momentos de vídeos que, pô, pelo amor de Deus, a gente jogar com o Matheus Cocão é foda. O Vasco precisando de ponto, precisando de resultado, precisando de uma engrenada, e a gente tá colocando como titular jogador que veio do Náutico. Ah, aquilo ali tava errado. Ou melhor, na época até tava certo, porque era meio absurdo. Hoje a gente já tem um moleque muito mais preparado, ele ainda é muito novo e faz gol aqui. Dessa vez eu acho que a gente vai conseguir ver. Não vou clicar errado, porque no cruzamento do Rossi ele vem de primeira e chuta com a perna ruim e faz um golaço, e aqui comemora todo mundo. Olha só, primeiro ponto, como eu falei, de novo o Rossi participando. Ele comete aquele bagulho do pênalti tudo errado lá, que ele dá mole, ele meio que desperdiça uma chance, mas no gol do David ele tem participação, e também no gol do Matheus Cocão. Falando individualmente de Matheus Cocão, na perna ruim dele ele marca. E aqui é muito louco porque assim, o Matheus Cocão ele meio que ficou responsável por suprir a ausência do Payet. E assim, é meio difícil você fazer isso, obviamente é complicado, só que, guardadas as medidas proporções, ele conseguiu fazer um bom jogo, ele foi o melhor em campo e ele faz um bom gol aqui com a perna que não é melhor. E aí, cara, a gente agora falando do coletivo, tem que dar o braço ao torcer ao velho.
Eu, durante o Campeonato Carioca, durante até alguns jogos do ano passado do Campeonato Brasileiro, eu cheguei a questionar algumas coisas do Ramon Dias, sempre com muito respeito, porque o que ele fez ano passado no Vasco, a gente tem que pensar 2, 3, 4 vezes antes de reclamar desse mano, porque ele fez basicamente o impossível, é quase que isso, tá ligado? Chegou muito perto de ser impossível, só não é porque ele conseguiu, só que assim, no Campeonato Carioca, ele foi meio teimoso em algumas coisas. Ano passado mesmo, no Brasileirão, ele forçava algumas paradas que não tinha muito cabimento. Hoje parecia que seria mais um dia assim, com Rossi e David de titular, com João Vitor e Adson no banco, mas não, acontece que a gente tem que dar o braço a torcer, porque assim, vamos ser bem sinceros, o jogo com Rossi e David foi outro. Os dois participaram diretamente dos 2 gols, um fez um gol, o outro tem uma assistência e uma participação no primeiro gol. Enfim, o velho acertou, nós errou. Na zaga, e que bom, né? O que importa é ele acertar e o Vasco ganhar. É isso que eu quero, tá ligado? Na zaga, o Léo Pelé fez um jogo ali até que ok, tá ligado? Só que quando o João Vitor entrou, e entrou no lugar do Medel e não do Léo, o João Vitor entrou bem e me passou uma certa segurança. Apesar de que é com ele em campo que acontece o gol do Grêmio. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar do gol do Grêmio que não aconteceu, que foi este aqui de pênalti. Olha só, a bola vem, bate muito. O Lucas Piton basicamente segura ela debaixo do braço e aqui, mesmo com este lance aqui, o juiz decide não dar pênalti. Josão, o que você acha? Foi pênalti? Não foi? Foi muito pênalti. Mas foi muito. E ali é muito louco que eu até anotei aqui do lado e o juiz, naquela parada de anunciar no meio de campo o que ele entendeu do lance e por que da não marcação de pênalti, ele fala que a bola bate acidentalmente. Só que assim, a imagem aqui é meio clara que a mão do Piton tá muito pra cima. Ele tá com o braço bem levantado e, obviamente, não foi proposital. O Piton não tá maluco, tá ligado? Ele não faria isso de caso pensado. Quem é que quer fazer um pênalti? Sabe? Quem é que quer, sabe, atrapalhar o próprio time? Só que, mesmo sendo acidental, é pênalti. Era pra ter sido pênalti. A não marcação disso aqui me estranha bastante, porque, assim, a bola chegou até a estar agarrada debaixo do braço dele. Assim, absolutamente ninguém discorda que ele tocou e muito. A bola quase que agarrou debaixo. E aí, essa parada de ser acidental ou não, me parece uma desculpa muito esfarrapada. Erraram na decisão. E aqui eu lembro até vocês, pra galera que for bem vascaína e for boa de memória, ano passado, se eu não me engano, em Vasco e São Paulo, dentro de São Januário, o Léo Pelé, a bola bate na mão dele e o juiz marca pênalti. Só que, naquele caso lá, é realmente acidental, porque o jogador de São Paulo chuta a bola em direção ao Léo Pelé, que tá com o braço para baixo. E mesmo estando com o braço para baixo, a bola bateu na mão e foi dado pênalti. Agora não, o braço levantado, a bola bate lá e o juiz decide por não marcar. O que faz a gente chegar a qual conclusão? Que o juiz no Brasil não sabe o que tá fazendo. Cada dia é uma regra, tá ligado? Neste caso aqui, beneficiou o Vasco. Não tem cabimento isso aqui não ser marcado, mas daqui a pouco vai ter um ao contrário. O Vasco sendo atrapalhado. Enfim, antes disso, antes da gente chegar lá, termina o primeiro tempo. Muito bom primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vasco basicamente não passou perrengue nenhum. Literalmente nenhum. O Vasco, se eu não me engano, não sofreu nenhuma finalização nos primeiros 45 minutos. A gente termina o jogo, se for parar pra pensar, sem participações relevantes do Léo Jardim, o que é surpreendente, porque assim, desde 1983, todo vídeo que eu faço de Vasco, eu falo, pô, o Verratti fez um gol, o Peck fez o gol, o não sei quem fez gol, e o Léo Jardim salvou, e o Léo Jardim, e o Léo Jardim. Hoje, basicamente, o Léo Jardim não precisou aparecer, tá ligado? Ele não foi exigido, principalmente nos primeiros 45 minutos, ele tava mais assistindo o jogo de perto do que qualquer outra coisa. Vasco muito bem, contra um adversário, e isso tem que ser falado, um adversário que não é fraco, muito pelo contrário. O Grêmio, que ano passado já foi muito bem, só que aí tinha o Luis Soares, que foi campeão do estadual, e o Vasco nem jogou a sua final, e isso pode mostrar que o Grêmio é um pouco melhor, mas também tá um pouco mais cansado, tá ligado? Mas enfim, 45 primeiros minutos com o gol desse cara e o gol do Cocão, surpreendentes de forma positiva. Agora, no segundo tempo, o que a gente tem é o pênalti que era pra ter sido marcado pro Vasco, que olha só, aqui ó, vai ser chutado? Foi chutado, tem outro ângulo pra você poder ver de frente, claramente é chutado o Galdamés, e o juiz aqui, ele basicamente não marca. E aí, o que eu acho?
pagou um erro com o outro. Os dois, tanto esse aqui quanto do Piton, que seria contra o Vasco, foram claramente pênaltis. O juiz errou, tanto o juiz de campo quanto o VAR. Diz que a pessoa que estava lá no VAR é uma experiente, é uma referência, e que é isso, e que é aquilo, e se isso aí é referência, imagina quem é ruim, hein? Imagina quem não presta. Enfim, errou para um lado, errou para o outro. Eu não posso ficar muito reclamando aqui que garfaram nós, porque também garfaram eles. Na hora que não foi marcado o pênalti do Piton, se você for ver, se é marcado aquele pênalti ali e se acontece o gol, o Vasco teria até mais perigos, sabe, de desequilibrar em campo, porque você toma um gol muito cedo, poderia acontecer ali do Vasco perder a cabeça. Enfim, um e o outro foi atrapalhado. Aqui também um erro muito grande. Depois, o que acontece é isso aqui, o gol do Grêmio no segundo tempo, um apagão na zaga do Vasco e o gol acontece e assim termina 2-1. Pessoal, o que eu acho? O Vasco vai brigar para ganhar um Brasileirão esse ano? Ganhou do Grêmio. O título é nosso, pode trazer a taça? Calma aí, vamos lembrar do seguinte. Ano passado, também estreamos vencendo um time bom por também 2-1. Ano passado foi fora de casa o Atlético Mineiro, hoje dentro de casa o Grêmio, dois times bons, dois campeões estaduais, só que assim, eu acho que são cenários diferentes e isso tem que ser contabilizado, porque ano passado o Vasco faz 2-0, gol do Peck e do Andrei, se eu não me engano, eu tô com a memória boa pra caramba, você tá vendo? E depois, ainda no primeiro tempo, se eu não estiver enganado, ainda no primeiro tempo, o Vasco toma o primeiro gol e aí passa todo o segundo tempo tomando uma pressão absurda e só não toma o empate só não acontece por causa do Léo Garden, por causa do Léo Jardim. Agora não, a gente teve aí os 2-0, tomou 2-1, mas de pressão mesmo, teve muito pouco. O Léo Jardim basicamente não teve que fazer defesa nenhuma, o que mostra que este jogo de hoje foi muito melhor. E aí aquilo, passou duas bolas ali na lateral direita do goleiro, teve dois chutes ali que passaram com um certo perigo, mas foi isso, e teve o gol que foi um apagão. Mas muito boa a partida do Vasco. Agora, claro, a gente tem que pisar no freio, porque ano passado também, foi olhar placar, a gente começou muito bem, e aí fez um segundo jogo contra o Palmeiras muito bem, mas depois aconteceu tudo que aconteceu com a gente precisando de, na última rodada, ganhar para não cair. Vamos ter calma, a vitória é muito boa, é muito positiva, daqui a pouco o Payet volta e aí melhora ainda mais, mas tem que ter calma porque 2023 ensinou pra gente que a coisa não é tão fácil assim não. Enfim, pessoal, tô em live agora, se você quiser conversar comigo, tô falando do jogo. Quer vir trocar uma ideia? Tô em live ao vivo agora na Twitch. Primeiro link da descrição. Conto com você lá, já chega lá mandando a sua mensagem falando, pô, Josão, tô aqui pela primeira vez, vamos trocar uma ideia lá. Muito obrigado por assistir isso aqui, pessoal.